Um lance desesperado num leilão infame selou o destino de uma jovem grávida e de um fazendeiro solitário. Segredos, perigos e um amor improvável floresceram na poeira do sertão. O que aconteceu quando o martelo bateu mudaria suas vidas de forma que ninguém poderia prever. Prepare-se. Esta história vai te prender e tocar seu coração. Inscreva-se no canal, deixe seu gostei neste vídeo e comente de onde você está assistindo. O que se passava na alma de um homem quando, entre o pó e o desespero, ele via não um fardo, mas uma faísca de vida a ser salva. O martelo do leiloeiro desceu com a brutalidade de um tiro, ecoando pela praça poeirenta da vila que mal merecia o nome de povoado. Suspenso no palanque improvisado, um homem de colete desbotado anunciava o lote seguinte com uma voz untuosa que a secura do ar não conseguia mitigar. Uma jovem mulher, o ventre proeminente sob o vestido puído, os olhos fixos no chão como se procurassem uma fenda para onde fugir. Ao lado dela, um casal mais velho, os pais, rostos fechados numa máscara de vergonha e pragmatismo cruel. A notícia correra como fogo em palha seca. A filha, prometida a outro que desaparecera ou morrera antes de honrar o compromisso, carregava um bastardo. Para os pais, gente temente às fofocas e à miséria, ela era agora um fardo a ser descartado da forma mais rápida e, se possível, lucrativa. Na pequena multidão de curiosos, rancheiros e vagabundos, um homem destacava-se pelo silêncio e pela imobilidade. Alto, magro, curtido pelo sol inclemente das planícies, trazia no rosto as marcas de quem conhecera poucas alegrias e muitos trabalhos. Era Elias, um fazendeiro de terras áridas, cuja teimosia em arrancar sustento do solo ingrato era lendária e, para muitos, patética. Os seus traços marcantes eram uma honestidade quase palpável, que o tornava um alvo fácil para os mais espertos. Uma teimosia resiliente, confundida por vezes com estupidez, e uma tristeza antiga alojada no fundo dos seus olhos, resquício de uma perda, sua esposa e filho natimorto, que o tempo não curara, mas apenas ensinara a carregar como uma pedra no peito. Seu conflito interno era o medo paralisante de falhar novamente em proteger quem dependia dele. Uma culpa que o roía como a ferrugem corrói o ferro. Ele viera à vila por suprimentos, sementes e talvez um pouco de querosene. Não por um espetáculo de degradação humana, mas algo na postura da jovem, uma dignidade sitiada, uma centelha de desafio no meio da resignação. Prendeu-o. O cheiro de tabaco barato, suor e poeira pairava no ar, misturado ao aroma distante de pólvora de alguma caçada matinal. O sol batia como um martelo de ferro no seu chapéu gasto. Quando os lances começaram, baixos, hesitantes, carregados de escárnio e luxúria mal disfarçada, Elias sentiu o sangue ferver. Eram abutres circulando uma presa ferida. A vila, com suas casas de adobe e cercas tortas, parecia encolher sob o peso daquela crueldade casual. Era um animal faminto, devorando a esperança de seus habitantes. E hoje o banquete era aquela jovem. Cada oferta era uma facada na dignidade dela, e ele via os ombros da moça curvarem-se um pouco mais a cada nova voz. Os pais dela olhavam para o lado, contando mentalmente as moedas que pingariam em suas mãos sujas. Elias pensou em sua terra, em sua solidão, no silêncio de sua casa vazia. Pensou na promessa que fizera a si mesmo, de nunca mais permitir que a fragilidade fosse esmagada diante de seus olhos, se pudesse evitar. Aquele medo antigo, o de falhar, lutava contra um impulso novo, uma necessidade de intervir que era quase física. Os lances subiam lentamente, moedas de cobre trocando de mãos imaginárias. Um capataz gordo, com um sorriso lascivo, parecia prestes a arrematar. Foi quando a voz de Elias, rouca pelo desuso e pela poeira, cortou o ar. 50 réis de prata. Um silêncio chocado caiu sobre a praça. 50 réis era uma quantia considerável. Mais do que a moça, naquelas circunstâncias, jamais valeria para aqueles homens. O leiloeiro surpreso pigarreou.
50 réis do fazendeiro Elias. Alguém dá mais? Os olhos da jovem, Lia, como ele viria a saber seu nome mais tarde, ergueram-se do chão pela primeira vez e encontraram os dele. Havia surpresa, medo, mas também uma interrogação. O capataz gordo resmungou, mas não cobriu o lance. Ninguém mais se atreveu. 50 réis uma vez, 50 réis 2 vezes. Vendida ao fazendeiro Elias. O martelo bateu de novo, selando o destino dela ao dele. Elias sentiu um peso no estômago. O que ele tinha feito? Os pais da moça aproximaram-se rapidamente, os olhos brilhando com ganância. Elias pagou, a prata tilintando com um som obsceno naquela transação. Ele não olhou para eles. Seus olhos estavam fixos na jovem, que agora o encarava com uma mistura indecifrável de temor e talvez, só talvez, um fiapo de alívio. Ele apenas acenou com a cabeça para ela. Venha. A jornada de volta à sua fazenda, a vereda solitária, foi silenciosa e tensa. A carroça rangia sob o peso dos suprimentos e dos 2 passageiros inesperados, ele e Lia. O sol da tarde descia no horizonte, pintando o céu de laranjas e roxos que não condiziam com a aridez da terra, nem com a tristeza em seus corações. Elias ofereceu a Lia um gole d'água de seu cantil, e ela aceitou com um murmúrio quase inaudível de agradecimento. Ele tentou não encará-la, mas sentia o peso do olhar dela, investigativo, assustado. Ele não era um homem de muitas palavras, e agora elas pareciam ainda mais escassas. O que dizer a uma mulher que você acabara de comprar como se fosse um animal? A culpa e a incerteza o consumiam. Chegaram à pequena casa de adobe de Elias ao anoitecer. Era simples, quase nua, mas limpa. Havia apenas um quarto e uma cozinha. A realidade da situação atingiu-o com força. Ele indicou um catre num canto do cômodo principal. Pode ficar aí. É o melhor que tenho. Ela apenas assentiu, os olhos percorrendo o ambiente com uma expressão exausta. Ele preparou uma refeição frugal. Feijão cozido com um pedaço de carne seca e farinha. Comeram em silêncio. O único som era o crepitar do fogo na pequena lareira e o vento que assobiava lá fora, um lamento constante naquelas planícies. Depois de comer, Lia encolheu-se no catre, virando o rosto para a parede. Elias sentou-se à porta, olhando para a escuridão, o coração pesado. Ele salvara-a do leilão, mas do que mais? E a que custo para ambos? A primeira noite foi um tormento de pensamentos para Elias. A presença dela na casa era um lembrete constante de sua impulsividade, mas também da fragilidade da vida que ele agora, de alguma forma, se tornara responsável. Ele se lembrava de sua falecida esposa, Sara, da alegria que antecedeu a tragédia. O medo de reviver aquela dor era uma sombra constante. Lia, por sua vez, mal dormiu. Cada rangido da casa, cada som da noite a sobressaltava. Quem era aquele homem? O que ele quereria dela? Apesar da gentileza inicial, o medo ainda era seu companheiro mais próximo. A manhã seguinte trouxe consigo uma rotina incômoda. Elias saiu cedo para cuidar de sua pequena plantação de milho e feijão, teimando em arrancar vida daquele solo pedregoso. Lia permaneceu na casa, hesitante. Quando ele voltou para o almoço, encontrou a louça lavada e um tímido arranjo de flores silvestres num copo rachado sobre a mesa tosca. Foi o primeiro sinal, a primeira ponte minúscula sobre o abismo de desconfiança que os separava. Ele não comentou, apenas agradeceu com um aceno de cabeça, mas algo naquele gesto simples tocou uma corda em seu peito endurecido. Os dias se transformaram em semanas. A comunicação entre eles era mínima, feita de gestos e monossílabos. Elias trabalhava de sol a sol, e Lia cuidava da casa, cozinhava, remendava as poucas roupas dele. A barriga dela crescia, tornando seus movimentos mais lentos, mas ela não se queixava. Ele a observava de longe, notando a tristeza em seus olhos, mas também uma força quieta que ele passara a admirar. Ele começou a deixar pequenas porções de frutas secas ou um pedaço de queijo que conseguia em raras trocas na vila mais próxima,
sem dizer nada, apenas para ela encontrar. Eram migalhas de cuidado, lançadas com a cautela de quem teme ser mal interpretado. O passado de Lia era uma sombra que se alongava com o sol da tarde, ameaçando cobrir o pequeno broto de confiança que nascia entre eles. E Elias sentia essa sombra pairando, mesmo sem conhecer seus detalhes. Ele sabia que a vila não esqueceria, e sabia que a tranquilidade deles era frágil como vidro. Uma tarde, enquanto remendava uma das camisas de trabalho de Elias, já puída pelo uso constante e pelo sol impiedoso, Lia encontrou um rasgão maior perto do ombro. Ela passou horas consertando-o com linha e agulha, usando um pedaço de tecido de um de seus próprios vestidos velhos, de cor semelhante. Quando Elias voltou, cansado e coberto de poeira, encontrou a camisa dobrada sobre seu catre, o remendo quase invisível, um trabalho de paciência e esmero. Ele pegou a camisa, sentindo a maciez do remendo sob os dedos calejados. Era um gesto pequeno, mas falava volumes. Naquela noite, pela primeira vez, ele puxou conversa além do necessário. Perguntou sobre o lugar de onde ela viera, uma pergunta simples, mas que abriu uma pequena fresta na muralha de silêncio dela. Ela falou pouco, com a voz baixa, sobre campos mais verdes e um rio que já não via há muito tempo. Ele ouviu, sem interromper, sentindo o peso da saudade nas palavras dela. Aquele foi o segundo momento, um fio de entendimento tecido na tapeçaria áspera de suas vidas. A tensão começou a se instalar não apenas dentro da pequena casa, mas ao redor dela. Certa vez, ao retornar da sua roça mais distante, Elias encontrou pegadas estranhas perto do pequeno córrego que abastecia a fazenda. Não eram de animais selvagens conhecidos, nem suas. Eram de botas, pesadas, de alguém que observava. Ele não disse nada a Lia para não preocupá-la, mas seus sentidos ficaram mais alertas, a velha espingarda sempre ao alcance da mão. O medo de que o passado de Lia, ou a crueldade do mundo que ele tentara deixar para trás, viesse bater à sua porta, tornou-se uma presença constante. Ele começou a patrulhar a propriedade ao anoitecer, os olhos varrendo a escuridão, o coração apertado. Uma noite, sentados do lado de fora, observando as estrelas que pareciam incrivelmente próximas no céu límpido do sertão, o silêncio foi quebrado por Lia. "Por que você fez aquilo?" Ela perguntou, a voz pouco acima de um sussurro. "Por que me comprou?" Elias demorou a responder, escolhendo as palavras com cuidado. "Eu vi algo em você. Ninguém merece ser tratado daquele jeito." Ele hesitou, depois continuou, a voz embargada pela lembrança. "Eu perdi minha família há muito tempo. Minha esposa, Sara, e nosso filho que não chegou a respirar. Eu não pude protegê-los. Talvez eu só não quisesse ver outra vida ser esmagada." A confissão pairou no ar, crua e dolorosa. Lia virou-se para ele, os olhos úmidos à luz da lua. "Eu sinto muito," ela disse, e a sinceridade em sua voz era palpável. Ela então contou um pouco de sua própria história, do jovem a quem fora prometida, um rapaz chamado Valentim, que partira em busca de fortuna e nunca mais dera notícias. Falou da vergonha dos pais, do medo do futuro, da solidão. Naquela noite, sob o manto estrelado, eles compartilharam suas dores, e o fio entre eles se fortaleceu, tornando-se uma corda. Era o terceiro momento crucial, uma troca de confidências que os aproximava de uma maneira que nenhum deles esperava. Ele viu a força por trás de sua aparente fragilidade, e ela viu a bondade por trás da fachada rude daquele homem solitário. A vida na vereda solitária continuou, mas algo havia mudado. Havia menos silêncio constrangedor e mais conversas hesitantes. Havia pequenos sorrisos trocados, um entendimento tácito que crescia a cada dia. Elias começou a falar sobre seus sonhos para a terra, sobre as oliveiras que queria plantar, sobre a esperança de um dia ver o riacho correr com mais força. Lia ouvia e às vezes oferecia uma sugestão, uma ideia.
Ela começou a cuidar do pequeno jardim de ervas que ele mal tocava, e logo o aroma de manjericão e alecrim se misturava ao cheiro de terra e fumaça de lenha. Mas a sombra do perigo não se dissipara. Um dia, um vizinho distante, um velho chamado Tobias, que raramente se aventurava até a fazenda de Elias, apareceu com notícias preocupantes. Ouvi dizer na vila, ele começou a voz baixa e cautelosa, que um homem anda perguntando por uma moça grávida. Um homem alto, com uma cicatriz no rosto. Dizem que é irmão de Valentim, o noivo desaparecido da moça que você acolheu. O sangue de Elias gelou. Gaspar, o irmão de Valentim, era conhecido por sua crueldade e temperamento violento. Se ele estivesse procurando Lia, não seria por bons motivos. A notícia caiu como uma pedra no pequeno mundo que eles estavam construindo. O medo voltou com força total, mas agora era diferente. Não era apenas o medo de Elias por Lia, ou o medo de Lia pelo desconhecido. Era o medo de perderem aquilo que, quase sem perceber, haviam começado a construir juntos. Elias agradeceu a Tobias, o rosto uma máscara de preocupação. Naquela noite, ele não conseguiu dormir. A imagem do homem com a cicatriz assombrava seus pensamentos. Ele precisava proteger Lia e a criança que ela carregava, a criança que, de alguma forma, já se tornara parte de suas preocupações e esperanças. A tensão era palpável, um fio esticado prestes a romper. A aproximação do perigo pairava sobre a vereda solitária, como uma nuvem de tempestade. Elias reforçou as trancas da porta e da janela e mantinha a espingarda sempre carregada e por perto. Ele instruiu Lia a se esconder no pequeno porão de raízes caso ouvisse qualquer coisa estranha e ele não estivesse por perto. Os olhos dela, antes apenas tristes, agora carregavam uma nova camada de ansiedade, mas também uma determinação que espelhava a dele. O trabalho na fazenda continuava, mas era feito com um ouvido atento a qualquer som incomum, a qualquer sinal de aproximação. O vento, antes um companheiro constante, agora parecia sussurrar avisos. Uma manhã, enquanto Elias verificava as armadilhas para pequenos animais que montara na divisa da propriedade, encontrou um sinal claro, um laço de sua própria confecção, desarmado e jogado de lado com desprezo, e ao lado, uma única pena negra, como um cartão de visita sinistro. Não havia dúvidas. Alguém estivera ali, muito perto. Ele voltou para casa com o coração aos pulos, a urgência gravada em cada linha do seu rosto. Aquele dia, a gravidez de Lia pareceu pesar mais sobre ela. Ela se movia com dificuldade, e uma palidez preocupante tomou conta de seu rosto. Elias, apesar da ameaça externa, sentiu uma onda de pânico diferente. E se algo acontecesse a ela, ao bebê, antes mesmo que Gaspar os encontrasse? Ele a ajudou a se sentar, ofereceu-lhe água fresca e tentou esconder sua própria apreensão. "Você precisa descansar", ele disse, a voz mais suave do que pretendia. Ela segurou a mão dele por um instante, um toque frágil, mas carregado de uma confiança que o comoveu profundamente. "Eu estou bem, Elias, só um pouco cansada." Mas os olhos dela diziam o contrário. Naquela tarde, enquanto uma chuva fina começava a cair, transformando a poeira em lama e trazendo um cheiro úmido e terroso que normalmente seria bem-vindo, Lia começou a sentir dores mais fortes. Não eram as dores do parto. Ainda era cedo, mas algo não estava certo. Ela ficou febril, os lábios secos, e Elias sentiu o desespero tomar conta dele. Não havia médico por perto. A vila mais próxima ficava a meio-dia de viagem, e com a ameaça de Gaspar, sair era um risco imenso. Ele cuidou dela como pôde, aplicando compressas frias, oferecendo chás de ervas que ele lembrava sua avó usar. Vê-la tão vulnerável, tão dependente dele, quebrou as últimas barreiras de sua reserva emocional. Ele segurou a mão dela, murmurando palavras de conforto que mal sabia de onde vinham. Ela, em meio à febre e à dor,
Agarrou-se a ele como a uma tábua de salvação. Naquele momento de fragilidade compartilhada, onde o medo da doença se misturava ao medo do inimigo lá fora, eles se conectaram em um nível ainda mais profundo. Ele era seu protetor, ela era sua responsabilidade, mas também algo mais, algo que ele ainda não ousava nomear. Era o quarto momento, a vulnerabilidade mútua forjando um laço de aço. A febre cedeu lentamente ao amanhecer, deixando Lia exausta, mas lúcida. A chuva parara, e um silêncio pesado pairava sobre a fazenda. Um silêncio que parecia o prenúncio de algo terrível. Elias, exausto pela noite de vigília, sentiu os pelos da nuca se arrepiarem. Ele olhou pela fresta da janela e viu. 3 figuras a cavalo emergiam da névoa matinal, movendo-se lentamente em direção à casa. Um deles, alto e montado num cavalo negro, tinha uma cicatriz visível que cortava a sobrancelha esquerda. Gaspar. O momento que ele tanto temia havia chegado. A violência explodiu como uma tempestade de verão, súbita e devastadora, varrendo a frágil paz que haviam construído. Eles estão aqui, disse Elias, a voz baixa e sombria. Ele ajudou Lia a se levantar, o rosto dela pálido, mas os olhos firmes. Vá para o porão, não saia, não importa o que ouvir. Ela hesitou, olhando para ele com uma angústia que espelhava a dele. Elias, vá! Ele ordenou, mais ríspido do que queria, o medo tornando sua voz dura. Ela assentiu, e com dificuldade, moveu-se para o alçapão escondido sob um tapete de palha. Elias pegou a espingarda, verificou a carga. Seu coração batia como um tambor de guerra. Ele não era um lutador, era um agricultor. Mas aquela terra, aquela casa, aquela mulher e a vida que ela carregava, eram dele para proteger. Ele saiu para a varanda, a espingarda em punho, o rosto uma máscara de determinação sombria. Os 3 cavaleiros pararam a uma distância respeitosa, mas ameaçadora. Gaspar desmontou, um sorriso cruel nos lábios. Fazendeiro, ele disse, a voz arrastada e cheia de desprezo. Vim buscar o que é meu. A mulher e o bastardo do meu irmão. Ela não é sua, respondeu Elias, a voz firme apesar do tremor em suas mãos. Ela não é de ninguém. E esta é minha propriedade, sugiro que vá embora. Gaspar riu, um som feio que cortou o ar matinal. Você é corajoso, ou muito estúpido. Valentim pode ter desaparecido, mas a honra da minha família não. Ela carrega um filho dele. Isso nos pertence. Os outros 2 homens, capangas com rostos embrutecidos, desmontaram também, sacando facões longos e enferrujados. O cheiro de perigo era acre no ar, misturado ao da terra molhada. Ela fica, disse Elias, engatilhando a espingarda. Se quiserem tentar pegá-la, terão que passar por mim. A provocação estava feita. Gaspar fez um sinal e os 2 capangas avançaram. Elias sabia que tinha apenas uma bala na espingarda antes de precisar recarregar. Um processo lento. Ele mirou no mais próximo, o que vinha pela direita, e atirou. O homem gritou e caiu, agarrando a perna ferida. O outro hesitou por um instante. O suficiente para Elias largar a espingarda vazia e sacar o velho facão de mato que sempre carregava na cintura. Gaspar permaneceu onde estava, observando com um interesse sádico. O segundo capanga atacou com fúria, o facão sibilando no ar. Elias, embora não fosse um guerreiro treinado, conhecia o peso e o equilíbrio de sua ferramenta. Ele aparou o primeiro golpe, o metal chocando-se com um rangido agudo. A luta era desesperada. Elias lutava com a força de quem defende não apenas a própria vida, mas tudo o que lhe era caro. Ele sentiu uma dor aguda no braço quando a lâmina do capanga o atingiu de raspão, mas a adrenalina o impedia de sentir a extensão do ferimento. Ele recuou, tropeçando, e o capanga avançou para o golpe final. Foi então que a porta do porão se abriu com um estrondo. Lia surgiu, o rosto pálido, mas os olhos em chamas. Em suas mãos, ela segurava uma pesada panela de ferro. Com um grito que misturava medo e fúria,
Ela correu em direção ao capanga que ameaçava Elias e acertou-o com toda a força na parte de trás da cabeça. O homem desabou como um saco de pedras, inconsciente. Elias olhou para Lia, atônito e cheio de uma admiração avassaladora. Ela tremia, a panela ainda erguida, mas não recuou. Gaspar, que observara tudo com uma surpresa que rapidamente se transformou em raiva, sacou uma pistola do cinto. Sua vadia atrevida. Ele rosnou, apontando a arma para Lia. Elias agiu por puro instinto. Ignorando a dor no braço, ele se lançou sobre Gaspar, derrubando-o no chão lamacento. A pistola disparou, o tiro errando por pouco a cabeça de Elias e se perdendo na imensidão do céu. Os dois rolaram na lama, trocando socos. Gaspar era mais forte, mais experiente na brutalidade. Mas Elias lutava com a fúria de um animal encurralado protegendo sua cria. Ele sentiu os nós dos dedos de Gaspar em seu rosto, o gosto de sangue na boca. A visão de Lia, pálida e assustada, mas ainda de pé, deu-lhe uma força renovada. Ele conseguiu imobilizar o braço de Gaspar que segurava a pistola, torcendo-o até ouvir um estalo e um grito de dor do bandido. A arma caiu na lama. Elias desferiu um soco no rosto de Gaspar, depois outro. Quando Gaspar pareceu atordoado, Elias o agarrou pelos colarinhos e o arrastou ofegante para longe da casa. O capanga ferido na perna tentava se levantar, mas a dor era muita. O outro permanecia desacordado. Elias amarrou Gaspar com uma corda que usava para prender carga na carroça. Depois fez o mesmo com o capanga ferido, usando tiras de couro. O perigo imediato havia passado, mas o ar ainda estava carregado com a tensão da batalha. Elias encostou-se na parede da casa, exausto, o braço sangrando, o corpo dolorido. Lia correu até ele, os olhos cheios de lágrimas e alívio. Elias, você está ferido. Ela rasgou um pedaço de seu vestido e começou a limpar o ferimento no braço dele, as mãos trêmulas, mas firmes. O toque dela era suave, e ele sentiu uma onda de calor percorrer seu corpo, apesar da dor. Ele a havia protegido, e ela, de sua maneira, também o havia protegido. Naquele momento, com o cheiro de pólvora, sangue e terra molhada ao redor, o laço entre eles se tornou inquebrável. Foi o quinto momento. O sacrifício e a coragem mútua selando um pacto silencioso, mais forte que qualquer palavra ou promessa. Ele olhou para ela, para a força inesperada que ela demonstrara, para a preocupação genuína em seus olhos. Nós conseguimos, Lia, ele disse, a voz rouca. Nós conseguimos. A poeira da batalha, ou melhor, a lama, começou a assentar. Elias, com a ajuda hesitante de Lia, conseguiu colocar os dois capangas conscientes, ainda que um ferido, sobre seus cavalos. Gaspar, amarrado e furioso, foi içado sobre o seu próprio animal. Elias apontou a espingarda recarregada na direção da vila. Vão embora, ele ordenou, a voz sem inflexão. E se voltarem, ou se eu ouvir falar que causaram problemas a alguém por minha causa, eu os caçarei um por um. Entenderam? Gaspar cuspiu no chão, mas o medo em seus olhos era visível. Ele não disse nada. Os capangas apenas assentiram, ansiosos para partir. Elias os observou se afastarem, figuras cada vez menores na vastidão da planície, até desaparecerem no horizonte. Só então ele permitiu que o cansaço o atingisse por completo. Voltou para dentro, onde Lia já havia aquecido água e preparado panos limpos. Ela cuidou de seus ferimentos com uma delicadeza que o surpreendeu. O corte no braço era feio, mas não parecia ter atingido nenhum osso importante. Enquanto ela limpava e enfaixava o ferimento, seus dedos roçavam a pele dele, e um tipo diferente de calor, um calor que não vinha da febre ou da luta, começou a se espalhar por ele. Você foi corajosa, ele disse, quebrando o silêncio. Mais corajosa do que eu jamais imaginei. Lia ergueu os olhos, um leve rubor colorindo suas bochechas pálidas. Eu não podia deixar que ele o machucasse mais. As palavras eram simples,
mas carregadas de um significado profundo. O nós que ele dissera antes ecoava agora no gesto dela, na preocupação dela. A casa, antes um refúgio frágil, agora parecia um forte, defendido por duas almas que haviam encontrado força uma na outra. Nos dias que se seguiram, uma nova normalidade se instalou. A ameaça de Gaspar havia sido repelida, mas a lembrança da violência pairava, lembrando-os da fragilidade da paz. Elias recuperava-se lentamente do ferimento no braço. E Lia, apesar do susto, parecia mais serena. A experiência traumática, em vez de afastá-los, solidificara a confiança mútua. Eles conversavam mais, compartilhavam pequenas tarefas, e o silêncio entre eles já não era de constrangimento, mas de um conforto tranquilo. Algumas semanas depois, numa noite em que a lua cheia banhava a vereda solitária com uma luz prateada, Lia acordou Elias com um gemido baixo. As dores haviam começado. Desta vez, eram as dores do parto. O pânico inicial que Elias sentiu foi rapidamente substituído por uma calma determinada. Ele se lembrara da morte de Sara, da sensação de impotência. Desta vez, não seria assim. Ele não estava sozinho, e Lia também não. Ele a ajudou, seguindo as instruções hesitantes que ela dava entre as contrações, lembrando-se de coisas que ouvira de mulheres mais velhas na sua infância. A noite foi longa e árdua. Elias segurou a mão de Lia, enxugou o suor de sua testa, sussurrou palavras de encorajamento. Ele viu a força dela, a resiliência da vida lutando para vir ao mundo. E então, pouco antes do amanhecer, com os primeiros raios de sol pintando o céu de rosa e dourado, um choro forte e saudável ecoou pela pequena casa. Um menino. Elias cortou o cordão umbilical com as mãos trêmulas, o facão esterilizado no fogo. Ele limpou o bebê e o envolveu num pano macio, entregando-o a Lia. Os olhos dela, exaustos mas brilhantes de felicidade, encontraram os dele. Naquele momento, vendo Lia segurando o filho nos braços, um filho que ele ajudara a trazer ao mundo, um filho que ele defendera com a própria vida, Elias sentiu a antiga tristeza em seu peito finalmente começar a ceder. Não era esquecimento, mas uma aceitação, uma nova camada de significado sobre a velha dor. Ele é lindo, Lia, disse Elias, a voz embargada. Qual será o nome dele? Lia olhou para o bebê, depois para Elias, um sorriso terno nos lábios. Eu pensei em Daniel. Significa Deus é meu juiz, mas também pensei que talvez você quisesse escolher um segundo nome. Elias ficou surpreso. Ele olhou para o pequeno ser em seus braços, para a confiança no olhar de Lia. Que tal, Daniel Elias? Ele sugeriu, quase num sussurro. Os olhos de Lia se encheram de lágrimas. Daniel Elias. É perfeito. A vida na vereda solitária mudou radicalmente com a chegada de Daniel Elias. A pequena casa, antes silenciosa, agora era preenchida com os sons de um bebê. Elias descobriu uma nova faceta de si mesmo, a de pai. Ele aprendia a trocar fraldas improvisadas, a acalentar o bebê quando ele chorava, a observar com fascínio os pequenos dedos agarrando os seus. Lia floresceu na maternidade. A tristeza em seus olhos foi substituída por um brilho de amor e contentamento. Ela e Elias trabalhavam juntos, cuidando do bebê, da casa, da terra. A parceria deles se aprofundou, transformando-se num amor quieto e resiliente, forjado na adversidade e nutrido pelo respeito mútuo. O amor deles, nascido na desgraça e no medo, era como uma árvore do sertão, de raízes profundas fincadas no solo árido da provação, mas com galhos que se estendiam para o céu, ostentando flores resistentes e coloridas, prometendo sombra e fruto mesmo sob o sol mais inclemente da vida. Eles não precisavam de palavras grandiosas para definir o que sentiam. Estava nos olhares trocados sobre o berço improvisado, nos gestos de cuidado, na maneira como dividiam o pão e as preocupações. A notícia do confronto com Gaspar e do nascimento do bebê eventualmente chegou à vila, trazida por caçadores ou viajantes.
Alguns ainda olhavam com desconfiança, mas outros, como o velho Tobias, viam com admiração a família que Elias e Lia haviam formado. A história deles tornou-se uma espécie de lenda local, um testemunho da coragem e da capacidade do espírito humano de encontrar a felicidade mesmo nos lugares mais improváveis. Certa tarde, meses depois, Elias estava sentado na varanda, observando Lia embalar Daniel Elias enquanto cantarolava uma canção de ninar suave. O sol se punha, pintando o céu com as mesmas cores vibrantes que ele vira no dia em que a trouxera para casa, mas agora elas não pareciam mais deslocadas. Elas refletiam a beleza e a esperança que haviam encontrado juntos. Lia olhou para ele e sorriu, um sorriso genuíno e cheio de amor. Elias sorriu de volta. A tristeza antiga em seus olhos não desaparecera completamente. Era parte de quem ele era, das cicatrizes que a vida lhe deixara, mas agora estava acompanhada por uma nova luz, uma luz de paz e contentamento. Ele não temia mais falhar em proteger aqueles que amava, pois descobrira que a verdadeira proteção vinha da união, da coragem compartilhada, do amor que enfrentava as tempestades de cabeça erguida. A vereda solitária já não era tão solitária. Era um lar. E ali, naquela pequena casa de adobe, sob o vasto céu do sertão, uma família improvável encontrara seu improvável final feliz. Um final que era, na verdade, um novo começo, cheio de promessas silenciosas e da certeza de que, juntos, poderiam enfrentar qualquer coisa que o futuro lhes reservasse. A terra, antes apenas árida, parecia agora fértil, pronta para receber as sementes não apenas de milho e feijão, mas de sonhos e de um futuro construído a 4 mãos, ou melhor, a 6. O choro de Daniel Elias era a canção mais doce que aquelas paredes já tinham ouvido.